Bom, pessoal, então vamos dar início a uma outra aula do programa de formação de preceptores. E o tema dessa aula é sobre temperamentos. Onde é que essa aula se encaixa dentro daquilo que eu mostrei no primeiro vídeo, né? Vocês lembram que virtude é o hábito eletivo, segundo o meio termo relativo a nós, determinado pela reta razão, e o que faria uma pessoa prudente. Então, os temperamentos estão nessa parte do meio termo relativo a nós. Uma mesma virtude pode se expressar de formas muito diferentes, tá? Em pessoas diferentes. E ambas são virtuosas. Primeiro, eu tenho que explicar o que se trata por temperamento. Né? Se eu tivesse que perguntar para vocês quem são vocês, ou quem é você, essa é uma resposta difícil, provavelmente infinita. Agora, por que eu preciso explicar para vocês primeiro eu preciso que a gente assuma que existem tendências naturais das pessoas para alguma coisa. Se eu perguntasse para vocês que quem gosta de rock, perguntasse para alguém que gosta de rock, por que você gosta de rock? Ele poderia dizer, não, porque eu gosto dos instrumentos, gosto da guitarra, gosto da batida. Aí eu perguntaria, mas por que você gosta da guitarra e não de outro instrumento? Tá? Em algum momento dessa conversa, a gente vai chegar no não sei. Que no fundo a gente não escolhe o que a gente gosta. Por isso que a gente chama até de apaixonar. Apaixonar-se você toma, é passivo, né? Não é uma escolha exatamente. Então nenhum de nós escolheu de fato os próprios gostos. É verdade que isso é desenvolvível ao longo do tempo. Mas muitos deles são inatos, que é isso que eu estou chamando de temperamento. São ações a qual as pessoas tendem. Depois, as pessoas têm o caráter. O caráter aqui é o que ela se educou para fazer. Os bons modos, aquilo que os pais ensinam, aquilo que a escola ensina, se segura, não grita, não faz cara de choro. Enfim, essas coisas de comportamento que a gente aprendeu, que é aprendido. Então isso resulta na personalidade, resulta na pessoa. Contudo, essa explicação é simples e os nomes que eu usei aqui, nem sempre vocês vão encontrar por aí em outros livros ou vídeos ou algo assim. Por exemplo, muitos chamam personalidade de temperamento. Tá? Não tem nada de errado nisso, só o importante é a gente se entender com a nomenclatura. O que a nomenclatura que eu preciso é o seguinte, eu preciso de algo biológico ou da primeira infância, algo que não foi escolhido, preciso de algo que foi cultivado, a educação, e depois que vai ver o comportamento. Então, se alguém chamar isso de temperamento, de biologia, de tendências, de paixões, de personalidade, não tem problema. O importante é que vocês entendam, há um componente biológico, há um componente cultural que resulta no comportamento, que é o que você observa. A gente observa comportamento, a gente não observa o temperamento das pessoas. Essa aula também é importante, mais do que pensar nos garotos, é importante pensar na gente. Na próxima parte 2, eu vou falar um pouquinho mais sobre como isso pode se refletir nos garotos. Mas, durante essa apresentação, eu queria que vocês fossem tentando descobrir, que vocês se identificassem qual temperamento vocês são. Então, vamos a um tipo de classificação. Existem inúmeros tipos de classificação de temperamento, de personalidade, de tendência. Existem inúmeros. Eu vou pegar aqui um que eu gosto, mas não é o melhor, né, nem o mais usado e por aí. Tá? Eu vou usar é o MBTI. MBTI, Myers-Briggs Type Indicator. O resumo, digamos assim, está resumido nesse livro aqui, embora que eles tenham toda uma fundação, você vê que aqui tem marca registrada, então, enfim, eles vendem o teste, vendem o curso para fazer o teste, etc. Aqui nesse livro tem a descrição das coisas, mas não tem como fazer um teste. No fim, a gente vai fazer um teste aqui, mas um teste não oficial, né, do MBTI. O que o MBTI tem de legal? Ele dá 16 tipos de temperamento ou de personalidade. 16 tipos de tendências. A classificação é feita com base em preferência em alguns aspectos. Aqui é super importante entender preferências. Que preferência não é determinismo. Você é A ou B. Significa que você prefere A ou B. O exemplo que as próprias autoras usam
é o exemplo da mão esquerda e mão direita. Em geral, nós temos uma mão melhor que a outra, né? Seja uma mão preferida para escrever, uma mão mais adequada para algumas coisas, né? Então, no fundo, todas as pessoas têm algo que preferem, que não sabe dizer por que preferem, mas sim que é assim, né? Esses seriam os temperamentos. Então, eu vou mostrar para vocês a classificação do MBTI. Eu diria que vocês precisariam fazer um estudo ativo dos conceitos, porque é um pouco técnico, tá? Então, para manter a atenção, sugiro que vocês façam alguma forma de estudo ativo. O primeiro passo do MBTI é a percepção. As pessoas percebem a realidade de forma diferente. Em particular, nada entra no intelecto sem passar pelos sentidos, mas algumas pessoas focam muito nos 5 sentidos, naquilo que pega pelos 5 sentidos, dureza, tipo de cor, cheiro, etc., enquanto outras pessoas se focam mais em causas e possibilidades das coisas. As duas são, ambos, causas e possibilidades também são coisas reais que também estão na natureza. Contudo, alguns se focam mais nisso. Quando o menino vai subir na árvore, tem alguns meninos que precisam subir na árvore para saber que vão cair. E tem alguns meninos que não precisam subir na árvore, eles já conseguem prever que vão cair. Tá? Isso é um estilo, é uma preferência de aprendizagem, uma mão esquerda, mão direita. Então, no fundo, se você prefere perceber as coisas pelos 5 sentidos, você é uma pessoa sensible, uma pessoa S. Se você prefere perceber as coisas pelas causas e possibilidades, você é uma pessoa N, uma pessoa intuitive. Então, pessoas sensible tendem a ser práticas e lidam muito bem com realidades concretas. Então, uma forma de guardar rapidamente o S é o prático, o intuitivo é o teórico. Tá? Não é simples assim, mas é uma forma rápida de guardar. Depois vem os juízos. Como a pessoa forma o juízo? Então, o juízo é dizer algo de algo. O segundo princípio. Primeiro vem a abstração e depois vem o juízo. E depois o último é o raciocínio. Né? A abstração é o que é a coisa, o juízo é dizer algo de algo, tal coisa é outra coisa, e o raciocínio são vários juízos concatenados. Então, o juízo tem duas formas de fazer o juízo. Uma é através da razão. Tal coisa está certa ou está errada. Está correto, concorda ou discorda. Isso também pode fazer de forma subjetiva. Pô, gostei disso. Isso me agrada. Tá? São formas de emitir juízo. Pessoas que tendem a fazer um juízo com mais foco na razão são pessoas thinking. Pessoas que tendem a fazer um juízo mais baseado na emoção são pessoas feeling. Então, pessoas thinking tendem a fazer juízo de forma objetiva e geral. Se voltam mais para coisas do que para pessoas. Uma forma curta de entender o T, a pessoa thinking, é uma pessoa racional. Tá? Uma regra de bolso. Pessoas feeling tendem a considerar o subjetivo na hora de emitir um juízo. Voltam-se mais para pessoas do que coisas. Tá? Pessoas F seriam mais emoção. Pessoas T estão mais ligadas às coisas, porque as coisas é muito fácil você dar um juízo objetivo sobre elas. Né? Você vai encontrar regras gerais, você vai encontrar para elas. Pessoas, você dificilmente vai encontrar regras gerais. As pessoas F, além de levar em conta o subjetivo, né, com as pessoas, também tem algumas flutuações de ânimo. Né? Então, pessoas com muitas flutuações de ânimo tendem a mais ser F do que T. Agora, a terceira dicotomia. Tá? Nós vamos para extroversão ou introversão. Aqui, extroversão é vergir para fora, introversão é vergir para dentro. No fundo qual que é a orientação de mundo que a pessoa está preocupada, digamos assim, ou mais que preocupada, que ela tende a olhar. Então, para algumas pessoas tem muita facilidade para olhar para o seu mundo exterior e outras têm muita facilidade para olhar para o seu mundo interior. Então, quem olha para o seu mundo exterior, quem verge para fora, é o extrovertido, o extraversion. Que é o E. E o mundo interior é a pessoa introvertida.
Características. Então, pessoas extrovertidas tendem a se focar em coisas ou pessoas ao seu redor. Recupera energia em companhia de outras pessoas. Pensando no adulto, tá? A pessoa extrovertida é aquela que vai para o bar para se divertir. Vai se juntar com outras pessoas, vai para a festa, né? São pessoas que tendem a fazer muitas coisas, muitas amizades, mas de forma superficial. Abarcam muitos temas com superficialidade. Pessoas introvertidas tendem a se focar em ideias ou sentimentos em si mesmas. São pessoas que descansam sozinhas, recuperam energia quando estão sozinhas ou com um núcleo próximo de pessoas. Tendem a ter poucos amigos, mas amizades muito profundas, muito íntimas. Por que a pessoa aí tende a ser profunda? Porque ela nunca para de pensar. As ideias e os sentimentos estão dentro dela. Então ela está continuamente remoendo uma série de ideias, uma série de sentimentos. Tá? Que são coisas muito ricas, que nem sempre é apreciada por pessoas de fora, ou a pessoa não sabe lidar com ela, né? Pessoas tendem a guardar os problemas para si, né? E não a pôr para fora, justamente, ou extravergir, colocar para fora, né? Agora, quarta dicotomia, julgamento e percepção. O primeiro conceito que eu mostrei é percepção, que pode ser S ou N, e julgamento, forma de juízo, que pode ser T ou F. Contudo, é o seguinte, será que uma pessoa prefere perceber mais coisas ou já prefere emitir um juízo? Então, as pessoas que preferem julgamento são pessoas que não vão colher tanta informação da realidade, não vão colher tantas informações sobre os sentidos, sobre as causas, sobre as possibilidades. Tá? Pessoas J, que favorecem o julgamento, elas privilegiam o juízo em detrimento da percepção. Mas que em detrimento da percepção, a preferência delas é o juízo. Então, diante de uma situação, olha, a gente vai para a esquerda ou para a direita? Uma pessoa J vai tomar uma decisão. Pô, não, a gente precisa colher mais informações. Não, nós temos que ir para algum lugar, ou para a esquerda ou para a direita. Vamos para a esquerda. Isso, uma pessoa J vai decidir. Uma pessoa mais perceptiva, o processo de percepção é potencialmente infinito. Você sempre pode colher informações novas da realidade. Tá? Então, uma pessoa perceptiva é uma pessoa que vai colher mais elementos da realidade antes de tomar uma decisão. Tá? Uma forma de guardar isso, pessoa J são pessoas que procuram ter um controle das coisas. É certo ou errado para fazer ou não é? Então você pode pensar que é uma pessoa não insegura, mas uma pessoa controladora. As pessoas P, as pessoas percept, elas tendem a viver o momento presente. Vou curtir o agora, deixa eu perceber, deixa eu captar tudo que esse momento tem a oferecer para mim. Então, digamos assim, é uma pessoa que é oposta do controlador, digamos assim, uma pessoa que toma risco, né? Que vive o momento presente, não planos, né? Que no fundo faz as coisas quando dá vontade. E se você combinar todas as letrinhas, você vai ter 16 tipos de letrinhas. 16 combinações. Tá? Que são essas combinações? Obviamente eu poderia falar uma por uma dessas características, mas isso não é viável, isso também não é nada interessante. O que eu vou fazer, no fundo, é o seguinte. Suponha que, tudo bem, existem essas letrinhas. Para que essas letrinhas me ajudam? Então a gente pode ir para o próximo passo. Então, os autores do livro mostram umas tabelas que eles fizeram com crianças americanas, crianças americanas com uma escola não preparatória para o vestibular. Isso aqui é dos anos 60. Tá? Então, tinha escola preparatória e escola não preparatória para a universidade, desculpa. E proporção das pessoas. A maioria das pessoas são E, 62%. A maioria das pessoas é S, 85%. E aqui, a maioria, 60% dos homens tendem a ser T, a ser thinking, 40% dos homens tendem a ser feeling. Curiosamente, com as mulheres inverte essa proporção. Tá? Então, no fundo, 2/3 dos homens são T e 2/3 das mulheres são F. Aqui o J e o P, isso aqui é praticamente parecido, né? Não tem tanta preferência aqui entre o processo de julgamento e percepção. As pessoas são mais ou menos meio a meio. Agora,
Agora vamos pegar uma amostra preparatória para o high school. Preparatória, não mais que para o high school, para o college. O que acontece? A proporção de EI é igual, a proporção de T e F é quase a mesma. O que muda é a proporção S e N. As pessoas sensíveis, as pessoas práticas para as pessoas teóricas. As pessoas teóricas, quanto mais exigente é o ambiente acadêmico, mais as pessoas N, as pessoas teóricas se destacam. Por exemplo, agora os medalhistas, né? Proporção de medalhistas. Você já tem uma inversão aqui. O N passa a ser a maior parte das pessoas e as pessoas I passam a ser a maior parte. Enquanto isso, razão e emoção ficam mais ou menos igual, o JP mais ou menos igual. Tá? Então, primeiro ponto. Talvez essas letrinhas me ajudem a prever comportamento. Talvez essas letrinhas me ajudem a prever as escolhas das pessoas. Então, a próxima tabela é a preferência feita com todo mundo. Então, isso aqui são uma escola de meninos, a proporção dos 16 tipos em todos, com 3 mil alunos, né? 3 mil alunos. Alunos não preparatórios para o high school. Para entender essa tabela, pense o seguinte, cada quadradinho aqui é 2% das pessoas. Então, aqui você tem 1,3% ou 2% da escola é INTJ. Aqui tem mais quadradinhos, tem 6 quadradinhos, então aqui 12% das pessoas são ESFJ. Se você reparar bem, aqui há claramente uma desproporção. Tá? O número de pessoas S é muito maior que as pessoas N, como a gente viu no gráfico anterior, na imagem anterior. Quem que é o grupo mais populoso? Esse aqui, ESTJ. Então, uma pessoa extrovertida, prática, racional e que tem o controle das coisas, segura. E aqui, um outro grupo similar é o ESFJ, pessoa prática, olha para fora, se relaciona bem com as pessoas e também decidida. A minha leitura aqui é pessoa prática que interage com muita gente, em geral, esse aqui é o líder da panela, pelo menos a minha leitura. Tá? Uma pessoa que se dá bem, uma pessoa talvez bom esportista, que sabe para onde vai, pode ser bom academicamente ou não, isso não faz tanta diferença, mas eu diria que seria a pessoa, é o líder da panela. Dá 20%, se pessoal panela de 4, 5 pessoas, isso tem um líder lá, digamos assim. Né? Agora, o extremo oposto. O extremo oposto é formado por esse quadrante aqui, ó. As pessoas NFs e NTs aqui. Que é isso? Então, uma pessoa introvertida, provavelmente tímida, bem possível. N, com ideias ou gostos muito diferentes, sim, diferentes ou não usuais, digamos assim, não são 5 sentidos. Pessoa que pode ser mais emotiva ou menos emotiva. E que também isso, J ou P, enfim, pode ser mais controladora ou menos controladora. Então, esse aqui é o alvo do bullying na escola. É o cara que gosta de mangá, de anime, que tem uns gostos esquisitos, curte pegar aranha na mão, enfim. É o alvo principal do bullying. Agora, será que essa tabela me ajuda a entender alguma coisa? Por exemplo, eu consigo prever se as pessoas mais S, se as pessoas S vão se dar melhor em algum tipo de carreira, por exemplo, que é o que eu vou mostrar agora, né? Artes liberais. Aqui, comparando a proporção de pessoas que cursam artes liberais com aquela tabela anterior, nota-se que entre as pessoas que cursam artes liberais, há uma sobre-representação desses grupos. Então, aqui, por exemplo, 2.3 significa que tem mais de 2 vezes mais INFJs em artes liberais, que aqui, para entender bem, isso aqui é um curso de humanas, no fundo, em artes liberais do que na população em geral. Aqui tem 30% a mais de NTPs estudando em artes liberais do que na proporção em geral. Ou seja, você tem muito menos S pessoas. Você tem muito menos pessoas práticas no curso de humanas, digamos assim, no curso de artes liberais. Que parece bom. Para mim parece que tem a ver com a realidade. Finanças e comércio. Finanças e comércio é um curso bem mais prático. Tá? Então, onde as pessoas S aparecem sobre-representadas.
Aqui uns 60% a mais, 40% a mais e por aí vai. Então parece, pessoas mais práticas tendem a ir para um curso de comércio. Tá? O que é algo que faz sentido também, né? Faz sentido olhando talvez a nossas amostras. Agora, eu quero que vocês, preceptores, vocês façam o seu teste. Antes de fazer o teste, eu quero que vocês pensem que se vocês acham quais são as letrinhas de vocês. Se vocês são eu, I, dentro de cada categoria, né? Quais são as letrinhas de vocês? O que vocês acham que vocês mais se encaixam, né? Preferências, mão esquerda, mão direita, né? O que vocês preferem mais, né? Eu quero que vocês façam o teste nesse site aqui, 16 Personalities. E depois que fizer o teste, batam uma foto ou anotem essa tabela aqui. Preciso que vocês anotem o tipo que saiu aqui, tá? INFJ, o traço ou não, que depois do traço não é importante. O que importa são as 4 primeiras letrinhas. E os percentuais, de cada categoria, né? Então, se der um print screen dessa tela, pode ser, já fica razoável, já fica o suficiente. Tá? Muito obrigado e até o próximo vídeo.